Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Angular. Hoje vamos terminar esse assunto aqui das nossas requisições para nossa API, certo? Nós falamos já do put, do get e hoje nós vamos falar sobre o delete e sobre o post, certo? Para quem estava curioso de saber qual é a API que eu estou utilizando, eu não estou utilizando uma API própria, estou utilizando uma API pública, que é a JSON Placeholder. Você pode olhar aqui por esse link, que é o jsonplaceholder.typecode.com, certo? É uma API muito simples, ela tem várias opções aqui para gente, certo? O que eu estou utilizando nesse projeto é essa funcionalidade aqui do uses. Ele retorna para a gente 10 usuários, certo? E você tem todos esses métodos aqui, que é o get, o post, o put, o patch e o delete, perfeito? Nós já vimos até agora o get, desculpa, o put e hoje nós vamos ver o post e o delete, perfeito? Ok. Vamos aqui dar uma olhada nos exemplos. Só para garantir, o delete ele não deleta, evidentemente, como é uma API pública, ele não deleta o dado do servidor, certo? Mas ele retorna uma resposta positiva, com o código da resposta sendo 200, dizendo que o usuário foi apagado, mas não de fato, beleza? Então, se a gente fizer tudo corretamente, o status da resposta vai ser 200. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso serviço e nós vamos criar duas novas funções, certo? Uma vai ser o nosso delete e a outra vai ser o nosso post. Então aqui nós vamos, em vez de get, vai ser o create user. E aqui nós vamos colocar o nosso delete user, beleza? O delete user, como a gente não está criando nada nem atualizando, a gente não precisa passar o usuário, correto? E aqui nós temos que atualizar o verbo para delete. E aqui no create user, como a gente não está, o que vai ser exatamente o contrário. Como a gente está criando um novo usuário, a gente não pode passar um array, correto? A gente um ID, desculpa. A gente tem que passar as informações para ele criar por si próprio. Então, a gente passa apenas o usuário. E aqui a gente vai mudar o verbo para o post. Perfeito? Atualizamos nosso serviço, já está criado. Ok, o que nós precisamos fazer agora? Vamos criar duas funções aqui. Uma que vai ser um create user. Não tem problema ser o mesmo nome da nossa função no serviço, certo? Então aqui nós vamos chamar o nosso this.userService e vamos chamar a nossa função que acabamos de criar do createUser. E aqui nós vamos passar o this.user. Não tem problema também, porque ele está sendo atualizado através do nosso template drive form, ok? E aqui nós vamos fazer a subscrição do método, como já vimos em videoaulas anteriores, como fazer essa subscrição aqui. E aqui a gente só vai imprimir no nosso console, como já é de praxe, a resposta do servidor. Bom, logo aqui embaixo, então, nós vamos criar uma segunda função, que vai ser o nosso delete user, beleza? E aqui nós vamos chamar nosso delete dentro do nosso user service. E aqui o que nós temos que passar é o nosso this.user.id, porque nós vamos apagar esse usuário aqui, certo? E aqui vamos lá. Nós temos esse card aqui na tela, certo? Que traz já as informações do usuário. E dentro aqui nós vamos criar dois botões, certo? O primeiro botão vai ser um botão de delete, btn. Vamos colocar umas classes CSS aqui para identificar o botão. btn danger, beleza? E aqui nós vamos colocar delete. E a função que ele vai chamar dentro do nosso... vamos lá. Dentro do nosso componente vai ser o delete user.
E o delete user, como a gente viu lá dentro do nosso componente, ele recebe um ID. Então nós temos que passar aqui o user.id, certo? E aqui embaixo nós vamos chamar o create user e ele não precisa receber absolutamente nada. No caso aqui, nós vamos passar a mesma informação para o servidor. Então ele vai criar um usuário de acordo com o que nós estamos escrevendo aqui dentro do nosso template. Vamos mudar essa cor aqui para success. Vou mudar essa classe, só para ficar uma cor diferente. E aqui também create. Perfeito. Então agora nós temos dois botões, cada um com suas respectivas funcionalidades. O que acontece então se a gente clicar no botão delete? Bom, beleza, ele está enviando agora essa informação, essa URL que ele está tentando acessar, que é o use/10, nesse aqui de baixo, desculpa, que com o request method delete. Então ele está passando o array 10 e a resposta foi 200. Então está indicando para a gente que o usuário foi deletado, ele não retorna nenhuma informação extra, apenas que o status da resposta é 200. Isso verifica para a gente que ocorreu tudo certo dentro do servidor e que o usuário foi sim deletado. Beleza? A segunda coisa que nós vamos fazer é create. Então o que acontece quando a gente clica no botão create? Beleza. Esse agora no request método aqui é um post e nós estamos passando essa URL. E a resposta do usuário, do servidor, é exatamente essa. Certo? Olha o que está acontecendo, vamos lá. Nós estamos no usuário número 10, certo? E ele retornou para a gente o usuário número 11. Então isso indica que foi adicionado mais um usuário dentro do nosso servidor. Então a resposta está correta. Se a gente alterar aqui o nome desse usuário, certo? Já vimos que altera aqui também no nosso card. Então se a gente clicar em Create, nós podemos ver que vai retornar um ID 11, ou seja, um novo usuário com o nome já atualizado. Beleza? Então, muito simples aí também para utilizar esses dois novos verbos aí, que é o get e o delete e o post. Perfeito? Não tem muita dificuldade. E com essa API você pode fazer os seus testes aí até você criar a sua própria API e fazer os testes em cima dela. Perfeito? A gente fica por aqui. Até a próxima aula.